Fala pessoal, Isaac aqui. Vocês já se perguntaram por quais razões exatamente Morgoth não foi atrás dos anões na mesma intensidade que foi atrás dos elfos na Primeira Era? Apesar da fama deles de guerreiros excepcionais, imaginem vocês o desastre que seria caso Morgoth tivesse tido sucesso em seduzir os anões pro lado dele, assim como seduziu boa parte dos homens que lhe serviram. Vamos falar sobre isso neste vídeo. Os motivos de Morgoth ter deixado os anões relativamente de lado são diversos, e vamos analisá-los neste vídeo. Mas é bom ressaltar que o plano de Morgoth era a corrupção total do planeta, e de todas as raças, incluindo os anões, pois ele odiava todas as obras das mãos de seu pai e de seus irmãos Valar. Neste ponto, Morgoth se diferencia bastante de Sauron. Enquanto Sauron era perfeccionista e desejava controlar todos os povos livres à sua maneira, lhes retirando o livre-arbítrio e lhes controlando até mesmo os pensamentos, Morgoth desejava a destruição total de seus inimigos. No Silmarillion, no capítulo intitulado Da Vinda dos Elfos e do Cativeiro de Melkor, é mencionado que durante a Primeira Era, Morgoth corrompeu e escravizou muitos seres para formar seus exércitos, incluindo os orcs. Porém, com o passar do tempo, a crueldade de Morgoth se voltou contra seus próprios seguidores. Mas as forças do mal aumentaram incessantemente, e a maldade de Melkor enganava até mesmo seu próprio entendimento, até que ele começou a destruir seus próprios servos, pensando que, se eles não podiam ajudá-lo, então eles não deveriam viver. Essa citação demonstra que, à medida que Morgoth se afundava cada vez mais em sua maldade, ele começou a destruir seus próprios servos, incluindo os orcs, se considerasse que eles não eram mais úteis ou incapazes de ajudá-lo em seus planos. Então já ficou claro pra gente aqui que o plano dele era destruir tudo e todos, incluindo os anões. Mas agora vamos aos motivos pelo qual ele não se empenhou muito em seduzir os anões para o seu lado. O primeiro motivo é bastante emocional. Morgoth odiava os elfos acima de qualquer coisa. Esse ódio profundo que ele nutria pelos elfos é porque eles foram os primeiros filhos de Deus, Eru Ilúvatar, e foram amados por todos os seus irmãos Valar. Morgoth, que na época se chamava Melkor, movido pelo orgulho e pela inveja, considerava os elfos uma ameaça ao seu domínio e ao seu lugar de primogênito, e por isso passou a os odiar. O ódio de Morgoth ia se aprofundando na medida que ele tentava enganar os elfos, e eles resistiam e se opunham a ele. Ele pensava: quem são essas criaturas inferiores para se opor e resistir a mim? Acontece que os elfos, em sua essência, eram seres ligados à luz, em especial à luz das estrelas. Além disso, eram seres de grande beleza, sabedoria e poder, e, na grande maioria, genuinamente bondosos. Tudo isso em completo contraste à maldade e escuridão de Melkor. Mesmo assim, Melkor insistia em enviar seus agentes e servos para tentar seduzir e influenciar os elfos, na expectativa de levá-los a trair sua natureza e se aliar a eles. Percebendo o que Melkor estava fazendo, os demais Valar invadiram a Terra-média para salvar os elfos das investidas e tentativa de influência dele. Foi nesta ocasião em que o Vala Tulkas invadiu a fortaleza de Melkor, deu uma surra nele e o prendeu com as correntes feitas pelo Vala Auli. Inclusive, essa guerra foi chamada de A Guerra pelo Bem dos Elfos. Isso foi a gota d'água para Melkor. Na cabeça dele, até mesmo seus irmãos se voltaram contra ele por culpa desses elfos desprezíveis. Após Tulkas acorrentar Melkor e o levar de volta até Valinor, Melkor foi preso por cerca de 1000 anos. E após isso, trazido à presença dos Valar novamente. Neste momento, percebam por si mesmos como o professor deixa evidente o ódio de Melkor pelos elfos. Aspas para o Silmarillion novamente. Pois ocorreu que Melkor, como os Valar haviam determinado, completou sua pena de cativeiro, tendo permanecido 3 eras no cárcere de Mandos, totalmente só. Por fim, como Manwë havia prometido, ele foi conduzido novamente diante dos tronos dos Valar. Contemplou então sua glória e bem-aventurança, e a inveja encheu seu coração. Viu os filhos de Ilúvatar, os elfos, sentado aos pés dos poderosos, e o ódio o dominou. Ocultou, porém, seus pensamentos, e adiou sua vingança. Tá, então já ficou bem claro que Melkor não foi atrás dos anões com tanta intensidade, porque ele era obcecado com outro alvo, os elfos. Mas este não foi o único motivo. Ele poderia muito bem ter tentado utilizar os anões
guerreiros formidáveis como instrumento para alcançar seu objetivo, que era alcançar os elfos, até mesmo se aproveitando que os anões e os elfos nunca se deram lá muito bem. Acontece que os anões não são tão fáceis assim de serem seduzidos, pelo contrário. Um belo exemplo do quão resistente os anões são a qualquer tipo de influência maligna são os 7 senhores anões que receberam os Anéis do Poder de Sauron na Segunda Era. Enquanto os 9 homens que foram presenteados com os Anéis de Poder se tornaram todos espectros, o mesmo não pode ser dito em relação aos anões. Nenhum deles jamais se tornou espectro. Entretanto, não é como se eles fossem imunes à influência do anel. Os anéis aumentaram ainda mais a cobiça deles por tesouro. Mas o ponto aqui é que eles mantiveram seu livre-arbítrio, mesmo sob influência dos anéis de poder, bem diferente dos homens, que se tornaram meros lacaios, sem vontade própria. Mas por que eles são tão resistentes assim? Para começar, eles foram criados pelo Valar Auli já com, digamos, uma proteção natural à eventual influência de Melkor, pois Auli já havia percebido que Melkor poderia vir a criar problemas para eles no futuro. Aspas para o Silmarillion. E Auli criou os anões exatamente como ainda são. E, temendo que o poder de Melkor dominasse a Terra, desejou que eles fossem fortes e obstinados. Obstinado no dicionário é definido como que não se deixa convencer, inflexível e irredutível. É por causa disso que os anões são conhecidos por sua teimosia, resistência e orgulho. E justamente essas características os tornariam muito difíceis de serem seduzidos por Morgoth. Além disso, é dito que Auli moldou os anões a partir da terra e da rocha, nas profundezas das montanhas. E por isso, eles são naturalmente conectados a esses elementos e os minérios preciosos que saem delas. Portanto, as motivações e os desejos dos anões eram diferentes dos de Morgoth. Os anões eram motivados pelo amor aos seus tesouros, pelo ofício da mineração e pela joalheria em si. Então, embora Morgoth pudesse oferecer riquezas e poder a eles, os anões já eram os melhores mineradores de toda a Terra-média. Ou seja, o que Morgoth tinha a oferecer para eles, eles já tinham. Inclusive, eram melhores em minerar do que os orcs de Morgoth. Fazendo uma comparação, é como se você fosse multimilionário e alguém te oferecesse dinheiro para cometer crimes. Além disso, na minha percepção, a raça que possui o maior senso de comunidade e lealdade em toda a Terra-média são justamente os anões. Eles eram conhecidos por serem extremamente leais às suas famílias, clãs e comunidades, e o objetivo comum deles era proteger suas riquezas e suas tradições. Na verdade, eles eram extremamente leais aos seus, independente da raça a que este pertencia. Por exemplo, Bilbo, um hobbit. Sauron enviou um mensageiro até os anões para tentar saber o paradeiro de Bilbo, e eis a resposta. Aspas para a Sociedade do Anel. Cerca de 1 ano atrás, um mensageiro veio até Dain, mas não de Moria, de Mordor. Um cavaleiro chegou à noite, chamando Dain até o portão. O senhor Sauron, o Grande, dizia ele, desejava nossa amizade. Em troca, daria anéis, assim como o tinha dado aos antigos. E o mensageiro queria muito saber a respeito dos hobbits, de como eles eram, onde moravam, pois Sauron sabe, dizia ele, que um deles foi conhecido de vocês em certa época. Ao ouvir isso, ficamos muito preocupados e não demos resposta. Encontrem-no, e 3 anéis que os anões antepassados usaram lhes serão devolvidos, e poderão tomar posse de Moria para sempre. Apenas encontrem notícias do ladrão, se ainda vivo e onde, e terão grande recompensa e a eterna amizade do Senhor. Recusem a oferta e as coisas não vão ficar muito bem. Neste momento, sentimos seu hálito, semelhante ao chacoalhar das serpentes, e todos os que estavam ali tremeram. Mas Dain disse: não digo sim nem não, preciso pensar na mensagem e no que está por trás deste belo disfarce. Pense bem, mas não por muito tempo, disse ele. Levo o tempo que precisar com meu pensamento, respondeu Dain. Por enquanto, disse ele e cavalgou para dentro da escuridão. O mensageiro voltou 2 vezes e se foi sem resposta. Esta é a 3ª e última vez, disse ele. Está por chegar o fim do ano. E então fui enviado finalmente por Dain para avisar Bilbo que ele está na mira do inimigo. E aqui vemos mais uma demonstração de lealdade e obstinação, já que em vez de se deixar seduzir pelos anéis de poder, ou até mesmo ceder ao medo, que era forte o suficiente para fazê-los tremer, eles resistiram.
e preferiram avisar seu amigo do perigo. Portanto, fica evidente que Morgoth não seduziu os anões, não porque ele não quis, mas porque essa era uma tarefa muito difícil de ser realizada. E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever e deixar um gostei para ajudar o canal. Para mais conteúdo relacionado a Senhor dos Anéis, me segue no Instagram no endereço que está na tela. Um abraço e até o próximo vídeo.